eu acho que um terceiro ponto que o senhor falou nessa questão da reindustrialização, e que também tem a ver com consumo, mas especialmente com geração de emprego, porque a gente não pode ficar sempre com aquele crescimento baseado no consumo. Perfeito. Né? Então, reindustrialização, geração de emprego, temos 12,4 milhões de desempregados. Ao mesmo tempo, nós temos um lucro recorde, mais de 50 bi dos 4 maiores bancos do país, 4, 5 maiores bancos do país. Quer dizer, já é um contrassenso você ter esse oligopólio bancário, né, do crédito, com 4, 5 bancos com um lucro recorde, inclusive, e enquanto você tem uma população com 12,4 milhões de desempregados. Né, quando a gente percebe essa dinâmica, essa mudança da dinâmica da economia, com a queda da Selic, a queda desses juros nominais, do juro real até para menos de 1% ao ano, isso. Mas a gente não percebe os bancos fazendo esse movimento, quer dizer, barateando o crédito para que o sujeito compre um maquinário, invista abra uma lojinha. O brasileiro é muito empreendedor. A gente até teve essa medida aí de tabelar o cheque especial, etc., mas isso está muito aquém. Isso está muito aquém ainda. A gente ainda tem juros médios de 300, 250, 300% ao ano para esse tipo de crédito. Né? Sem crédito barato, é praticamente impossível você fazer a economia girar. O que o governo pode fazer para estimular esse crédito barato? Nós estamos fazendo várias transformações. A primeira realmente é tirar o elefante da banheira. Quer dizer, ninguém consegue entrar na piscina se o elefante senta lá. Quem é o elefante? O elefante é o setor público. Okay. O elefante é o setor público que se endividou desbragadamente. Então, os bancos, para que iam se preocupar em expandir o crédito pelo Brasil inteiro? Está ganhando fácil ali, tranquilo do governo. Com o governo, quer Perfeito. dizer, entendeu? Então, e isso não era só com o setor bancário. Eu sempre disse que eram 200 milhões de trouxas sendo explorados por pequenos cartéis em vários setores. Você tem 6 empreiteiras, 6 bancos, 6 companhias de cabotagem, tudo 6 no Brasil. Meia dúzia. Explorando 200 milhões. Explorando no sentido econômico, no sentido de cobrar muito caro. E o governo explorando no sentido real. E o governo permitindo isso e explorando sob forma de impostos excessivos. Né? Então, nós estamos transformando essa economia, nós estamos mudando a economia. Então, por exemplo, no caso do setor bancário, já tem, do setor financeiro, até diria, já tem uma revolução em andamento. Nós estamos desalavancando os bancos públicos. Eles que promoviam os grandes créditos, os campeões nacionais, as grandes ferramentas de concentração, nós estamos combatendo os privilégios. A nossa reforma de Previdência, nós fizemos justamente o seguinte: tira os gatos gordos, elimina os privilégios. Nossa desalavancagem dos bancos públicos tira os gatos gordos, elimina os privilégios. Você ia ver a companhia que é a maior tomadora de empréstimo do BNDES, é a mesma empresa que é o maior tomador de empréstimo da Caixa Econômica Federal, que é a mesma empresa que é o maior tomador de fundos da FINEP. É a mesma empresa. Eu não vou dizer o nome porque eu não gosto de ficar falando de casos particulares. O caso geral é o seguinte... É aquela que teve recorde na recuperação judicial agora? É uma empresa bastante grande. Já quebrou ou não? Bom, eu só vou dizer o seguinte. Nós estamos desalavancando essa máquina de transferência perversa de renda que se transformou o Estado brasileiro. O Estado brasileiro se transformou numa máquina de transferência perversa de renda. Ele tira dos frágeis e passa para quem tem. Mas segue esse raciocínio que isso é importante, então nós desalavancamos os bancos públicos. Sim. Desalavancamos esses bancos públicos. Estamos pré-pagando a dívida. Aí o juro já começa a descer e começam a ficar mais acessíveis. Mas nós não vamos ficar esperando só os grandes bancos fazerem isso. Então nós lançamos 2 frentes de ataque. Um ataque do passado e um ataque do futuro. O ataque do passado é o que a FIF chamava do pequeno emprestador de dinheiro. Se você era, antigamente chamavam de agiota e tudo, ele até diz, eu quero reabilitar o nome do meu avô. Ele brinca e fala isso, porque diz o seguinte, olha, o jeito tem o dinheiro, ele não está tomando dinheiro de ninguém, então ele não precisa ser regulado por Banco Central, não precisa, é o dinheiro dele mesmo. Ele conhece a vizinhança inteira. Então, em vez de uma pessoa pobre ir a um banco e tomar dinheiro a 200% ao ano,
toma ali do avô do Afif a 20% ao ano, a 12% ao ano, a taxa de juros não é 5%, então ele pode emprestar a 8% ao ano. Então, nós criamos a empresa simples de crédito, Sim. que são justamente nas vizinhanças, quem conhece, o sujeito precisou de dinheiro, tem um cara lá que tem dinheiro, ele pode emprestar. Privadamente ele empresta. E ele empresta a uma taxa muito melhor e muito isso mais já baixa. está ativo, mas ainda não tem uma divulgação. Isso. Mas isso já está funcionando. Está funcionando. Então, isso já está funcionando. Isso é o ataque que vem do passado a esse... Você já tem números? Tem números, a coisa já está... O Banco Central ali na frente vai fazer uma avaliação disso tudo, mas essa simplificação do crédito já está acontecendo. Esse é o ataque do passado. Agora tem o ataque do futuro também, esses spreads muito altos, que são as fintechs. Sim. As fintechs estão vindo também. Mas ainda há muita burocracia para a abertura das fintechs. Sim, mas já abriram o próprio presidente dezenas. do Banco Central disse um dia desse que tem lá uma fila com mais de 20 pedidos de... Sim, mas já abriram outros 20. Então, você vê que a coisa já está começando a aumentar. E isso vai... A indústria que mais cresce no mundo, a indústria financeira que mais cresce no mundo, eles chamam de crédito alternativo, que é justamente, em vez de ser o crédito bancário convencional, é uma indústria que vem das empresas de private equity, etc. Agora, são fundos de crédito. O Brasil ainda vai chegar nos fundos de crédito. Mas isso é compatível, esse modelo? O que acontece muito no Brasil, você vem com essas ideias novas, empresas, startups surgem, começam a crescer, mas como os bancões ainda têm muito poder, eles vão lá e compram. Bom, e aí você tem um órgão de fiscalização que andou meio de olhos fechados. Que permite tudo. E aí eles continuam controlando. Eu acho que mudou. Eu costumo dizer, ministro, que é o seguinte: no Brasil, o poder político ele é franqueado pelo poder econômico. Tanto é, o senhor aqui é uma exceção à regra, mas quando a gente olha para trás, todos os governos eram sempre os mesmos ministros, o mesmo grupo de ministros da economia. Quem vai ser o ministro? Quem vai ser o ministro da Fazenda? Então você circulava sempre os mesmos nomes, inclusive a própria imprensa, a imprensa comercial, a imprensa tradicional, essa imprensa velha que está aí decaindo, ela sempre ouve os mesmos analistas, que estão sempre na imprensa, na mídia, para criticar qualquer ideia inovadora. Essa é a realidade, né? Quando a gente faz um paralelo a isso, por exemplo, com a Lava Jato, né? A Lava Jato vinha muito bem até começar a chegar nos bancões, né? Nos grandes bancos. Aí começou a investigação em Bradesco, o próprio Palocci, que entregou vários bancos, Safra, Itaú, o próprio Brasil, enfim, nominou vários executivos, vários bancos, vários episódios, pagamento de propina. Nós tivemos aí diversas investigação no CARF, né? Investigação no mercado, na CVM, enfim. A verdade é que quando nós tivemos essa grande investigação, essa grande operação, esse grande esforço, né, de mudança cultural, né, no Brasil, em termos de relação do público com o privado, justamente quando você chega em duas coisas, bancos e judiciário, você trava. E aí passa a haver uma dinâmica inversa para a destruição desses avanços que foram alcançados, que são avanços que são cobrados, inclusive pela OCDE, né, que esteve aqui recentemente. Todo mundo, os americanos agora. Os americanos, e aquilo que faz a diferença entre um país subdesenvolvido e um país desenvolvido, né? Para a gente entrar nesse grupo de países desenvolvidos, seja um grupo formal ou não, mas para a economia, ela precisa ser transparente, precisa ser livre, precisa ser limpa, né? É isso mesmo, Cláudio. Então, como conseguir, aí é a questão do maestro, né? Como você conseguir avançar nessa dinâmica do passado, do futuro que o senhor mencionou, se você ainda tem, essas forças econômicas ainda têm muito poder. Cláudio, você descreveu o que eu chamo de a dinâmica de uma sociedade aberta. Eu acredito nisso e, na minha opinião, isso está se desenrolando a olhos vistos. Nos últimos 10, 15, 20 anos, nós estamos vendo essa dinâmica acontecer. Nós estamos vendo os poderes declarando sua independência, com impeachment à direita e impeachment à esquerda, o legislativo declarando independência.
Aí o Executivo tentou comprar sustentação parlamentar, despertou o Judiciário, o Ministério Público, todo mundo. E aí começou esse movimento que você descreveu, da Lava Jato, opinião pública na rua, 13 milhões de pessoas. Pacificamente, a cada 3 meses, as pessoas vão à rua e se manifestam a favor dessa dinâmica construtiva. E nós, na campanha, sempre dissemos, eu tenho que ficar na dimensão econômica. Então, o que eu digo é o seguinte, o modelo dirigista, o modelo centralizado, ele corrompeu a política e ele estagnou a economia. Isso, para mim, é um desenvolvimento claro, é histórico. Isso aconteceu na União Soviética, isso aconteceu na Alemanha, isso aconteceu na França de Tocqueville, na França da Revolução Francesa ainda, quando a administração centralizada, virou uma máquina de privilégios, de aristocracia, de barões feudais que não pagavam impostos, tinham privilégios, e o povo, insatisfeito, começa a protestar, e como você não transforma, essa é a análise do Tocqueville, como você não consegue fazer a transição econômica, os mais nobres ideais se transformam no terror jacobino, nas guerras napoleônicas, e a França se perde. Ao contrário dos americanos, que conseguem também, fizeram a sua independência também um pouquinho antes, e de ex-colônia viram uma superpotência, enquanto a França desce no curso da história de importância. Então, me incomoda muito essa transição incompleta. Nós desenvolvemos uma máquina estatal numa ordem politicamente fechada, no regime militar. Quando nós começamos o movimento para a abertura política, nós fizemos a nossa glasnost, nós não fizemos a perestroika, nós não conseguimos transformar a máquina, nós nos perdemos numa hiperinflação que levou 10, 15 anos. O resultado final é que o governo acabou gastando muito mal, porque ele não desmontou a máquina antiga, ele não cortou os privilégios, ele perdeu tanto tempo combatendo a inflação com juro muito alto, em vez de atacar os privilégios e a parte fiscal, que ele consagrou essa combinação perversa de juro na lua, porque ele não tinha coragem de enfrentar os privilégios e atacar a parte fiscal, então ele botava o juro na lua e impostos muito altos e foi estagnando a economia. Enquanto isso, corrompendo a política devagar, com favores, com privilégios, com isso tudo. Ora, politicamente, nós temos que completar essa transição rumo à grande sociedade aberta, à democracia. Temos que começar a aprender banqueiro. Não? Nós temos que fazer, na verdade, completar essa transição. Onde tem 6 banqueiros, tem que ter uma competição enorme para derrubar esse spread. Onde houver... E essa luta que nós estamos assistindo, a que você se referiu, ela é uma luta profundamente democrática, é uma demarcação de território. Até onde vai a ação do Ministério da Justiça sem se configurar no abuso de autoridade? E vice-versa. Até onde vem o trabalho do Ministério Público? E até onde vem também o trabalho do Supremo, do próprio Legislativo, sem se configurar também uma proteção à impunidade? Então, o que nós estamos assistindo é esse conflito, demarcação de territórios profundamente democrático. Mas no meio disso você tem a população, você tem um cidadão que começa também a participar mais, vai para as redes sociais e muitas vezes não sabe como se manifestar, xinga, pede prisão. A própria eleição do presidente é o resultado disso. Embalado por redes sociais e novas empresas disruptivas como o antagonista, enquanto a mídia oficial estava presa, apaixonada pelo establishment, considerando só as candidaturas óbvias, enquanto o povo, na verdade, estava em outra. O povo estava dizendo o seguinte: quando o establishment perde a decência, nós vamos procurar outra alternativa. Mas o establishment ainda é bem forte, né? Tanto é que o Supremo abriu um inquérito para prender tia do WhatsApp, general de pijama que fica se manifestando. Inclusive, censurou o nosso próprio site, a nossa revista. Eu estou insistindo nisso porque eu acho que a gente está num momento chave para que todas essas iniciativas que estão sendo colocadas na mesa pelo seu governo, elas tenham sucesso ou elas tenham fracasso. Quando a gente percebe, quando a gente fala de juros, novamente, né, você tem o crédito na mão desses bancos, são bancos que eles não assumem nenhum risco, né?
essas entidades, né, financeiras, elas emprestam e elas colocam todo o risco do empréstimo ou na conta do tomador de empréstimo, que é o contribuinte, o consumidor, ou ela coloca na conta do Estado, sempre garantindo ali que vai ser salvo lá na frente pelo Tesouro. E transforma o mercado num cassino, né, que ele aposta, só que é um cassino que ele aposta sem risco. Né? A gente teve a crise do subprime no americano, que era um pouco nessa linha, né? O pessoal fazia crédito sobre crédito, tranches sobre tranches, e daqui a pouco você tinha um mercado de crédito em cima de certificados daqui com risco que ia até de A a Z. Evidentes excessos, abusos. E isso virava uma moeda, quer dizer, e essa moeda acabava interferindo também Mas isso teve um custo político, foi a ruptura. A própria eleição do Trump, tudo isso foi uma ruptura com o establishment. Esse risco não está presente ainda na nossa economia? Olha, existe, a grande verdade é o seguinte, esses abusos dos financistas sempre existiram. E o mais interessante é o seguinte, é que o governo não precisa nem fazer maldade com eles. Basta não garanti-los quando eles colapsam. Se nos Estados Unidos, quando houve o colapso, o excesso, a bolha que eles experimentaram, se você garantisse todas as poupanças até 2 milhões de dólares, 3 milhões de dólares, o número que fosse para salvar 90% da população brasileira, bilionários, milionários que têm recurso lá, cleptocrata russo, sauditas, guerrilheiros, todo mundo tinha perdido dinheiro. Uhum. Bilionários americanos tinham perdido dinheiro e pronto. Não é uma obrigação... Bilionários brasileiros. Também. Não é uma obrigação do contribuinte sustentar um banco que quebrou. Então, realmente houve abusos. E o preço disso vem nas eleições depois. Houve o Wall Street, movimento Wall Street, contra Wall Street. Quer dizer, isso, na verdade, é uma descrença no establishment. E aí as urnas vão justamente, quando elege um Trump, elas estão dizendo, chega dessa conexão aí de banqueiro com financista, chega, nós queremos algo diferente. Então isso é natural. A única coisa que eu acho é que isso é evolucionário, isso não é algo, não é uma revolução, não é 0 ou 1, não é algo que vai acontecer, ou ganhou o establishment ou ganharam os revolucionários, não é assim. É uma evolução. Nós estamos atravessando isso agora. É claramente um épico institucional que nós estamos assistindo no Brasil. Quer dizer... Mas o senhor é capaz de romper, até no seu círculo de amizades pessoal, porque o senhor vem do mercado também, o senhor tem relação com vários desses financistas e banqueiros. Eu sempre fiz o mesmo discurso. Eu sempre fiz o mesmo discurso. Mas uma coisa é fazer o discurso na universidade, outra coisa é fazer na prática. Nós estamos tentando fazer a mesma coisa. O senhor teme perder a amizade? Olha, hoje eu liguei para um amigo e ele estava claramente na linha e ele não atendeu. E é um amigo que está do outro lado da cerca. Aí eu liguei a segunda vez, de novo apagou. Aí eu mandei para ele, falei assim, olha, eu não acredito que nós não vamos conversar. Ele virou assim, eu estou fazendo minha filha dormir, daqui a pouco eu ligo para você. Então, de vez em quando, eu tenho um receio desse, que as paixões políticas nos impeçam de ver que a força de uma democracia está exatamente nessa interação. Vai mais um pouco do que paixão política. Nesse caso, vai no âmago do interesse que direto seja, de cada grupo. Vale para paixões políticas e vale para interesses pessoais e financeiros. Eles não podem estar acima da busca da situação correta, da conversa afável, do chegar... Eu sou mal interpretado toda hora quando falo sobre isso. Eu estava fazendo um elogio à democracia. Aliás, você foi um dos que entenderam e me protegeram das acusações. Bem óbvio, né? Pois é, mas nós nem tínhamos conversado e quando eu fui ver... Minha declaração... Você não foi vítima do analfabetismo funcional ou da cegueira ideológica e botou uma opção de gente atribuindo a mim coisas que eu não faço ou não defendo. Quer dizer, evidentemente eu não defendo extremos, eu não defendo situações de extremo. Eu sou contra qualquer violência, seja a violência do cara que chama para o quebra-quebra, chega o outro que levanta, então já que é quebra-quebra, vamos para o quebra-quebra. Então eu sou claramente um apologista da grande sociedade aberta. Eu acredito que nós estamos vivendo isso virtuosamente. O Congresso, o Supremo, o TCU, aqui em Brasília, na agenda econômica, eles estão
abraçando as reformas. E as reformas estão avançando. A gente viu o fortalecimento de vários desses órgãos de persecução penal. Agora estamos numa discussão difícil, mas que felizmente ela foi, pelo menos nessa última discussão no STF em relação aos órgãos de controle, compartilhamento de dados do COAF, da Receita Federal. A gente viveu nos últimos meses uma série de derrotas nessa área, de retrocessos nessa área. Agora, uma coisa que sempre permanece para mim ali muito, eu fico muito curioso, por isso que eu lhe pergunto, é assim, os órgãos de controle do mercado. O senhor acha que a CVM faz um bom trabalho? Olha, eu vou te dizer uma coisa. Quando a Petrobras... Depois de AIC... Não, depois... eu acho que a Petrobras... Pois é, eu acho que esse é um exemplo interessante, que é o seguinte. A Petrobras, a Eletrobras, são empresas listadas em bolsa. E elas foram destruídas financeiramente. Então, aquela ilusão de que quando você abre o capital de uma empresa, ela está protegida, mesmo que seja estatal, ela vai ser bem gerida, quer dizer... A Petrobras foi assaltada à luz do dia. Os fundos de pensão? Eu realmente não vi uma cobrança firme da CVM, uma atuação firme da CVM nessa dimensão. E o que é possível fazer para mudar, para melhorar? Isso é uma evolução institucional. Você tem que botar um cara muito bom lá, que acredita nisso, que fortaleça. Eu vou te dar um exemplo do que aconteceu recentemente comigo. A COAF. A COAF foi depositada no Ministério da Economia. Ora, a proximidade da COAF com a Receita Federal dá poder demais para quem tiver com esses dois órgãos. Porque se você pede os últimos 15 anos na COAF de alguém e os últimos 15 anos de alguém na Receita Federal, você pode perseguir quem você quiser, fazer o que você quiser. Então, quando depositaram isso lá, eu na mesma hora pensei, onde no Departamento de Economia, já que eu estou no Ministério de Economia, onde isso ficaria melhor? Ora, há 30 anos nós defendemos um Banco Central independente. Sim. Independente no sentido de perseguir o seu mandato de estabilidade do poder de compra da moeda, de preservar os salários, preservar o valor das aposentadorias, o valor da poupança, quer dizer, que não é molestado pelo Executivo querendo ser reeleito, que não é molestado pelo Legislativo, por ninguém, pelo Judiciário. Ele está lá, independente, isolado, fazendo a missão dele. Nem pelo mercado, principalmente pelo mercado. Porque também criou-se uma tradição de aquilo fabricar as pessoas que elas vêm do mercado e voltam para o mercado. É natural porque Mas o nosso presidente hoje vem do mercado também. É natural porque também. são especialistas. Sim. É natural porque são especialistas. O atual presidente do mercado vem do Santander. É natural porque são especialistas. Mas você tem que ter a formação dos quadros internos. E cada vez mais os quadros internos, a diretoria tem sempre um mix muito grande. Vem 2, 3 de fora, mas também tem 3, 4, 5 que são de dentro. Então essa tradição está se fortalecendo. E o Banco Central é efetivamente hoje uma instituição muito madura. Se você observar, o governo Temer estava fragilizado, tinha 4% de aprovação nas urnas, era um governo completamente impopular e ele conseguiu puxar uma inflação de 11% para 4%. Pelo aperfeiçoamento institucional do Banco Central. O Banco Central não perguntou quem é o presidente da República, quem não é. E aí, com essa expectativa que o senhor resolveu botar o COAF para lá? Quando eu coloquei o COAF lá, foi interessante porque todas as partes que estavam preocupadas entenderam claramente onde estava agora depositado esse órgão. Ele está longe o suficiente, ele está fora do alcance de qualquer um. Então, quem estava procurado com abuso de poder, falou, bom, agora as mãos de quem está tentando abusar o poder já não entram lá. Quem, ao contrário, estava preocupado com a impunidade, está falando o seguinte, bom, agora as mãos de quem quer proteger a impunidade também não chegam mais lá. Então, eu achei As mãozinhas do Toffoli tentaram chegar lá, né? Eu me abstenho de comentários específicos. Eu digo sempre o seguinte, toda vez que tem um problema conceitual assim, eu tento formular a solução. E a solução tem que ser estruturalmente robusta, quer dizer, tem que ser algo... E, curiosamente, gente de todos os lados ligou parabenizando. Os que estavam preocupados com a impunidade ligaram falando assim, pô, até que enfim, está no lugar onde... O senhor concorda com essa decisão, com a maioria, com essa decisão que foi majoritária no STF,
de permitir o compartilhamento total desses dados do COAF, da Receita com o Ministério Público, com a Polícia Federal? O senhor concorda com esse fluxo de informação? Olha, tudo que não for de economia, eu tenho sempre que preservar minha opinião, porque teoricamente mas tem que a perguntar isso para outras pessoas. Né? Mas o que eu digo é o seguinte, pensa sempre na grande sociedade aberta. Você acha que numa grande sociedade aberta, os dados das pessoas, quando sob investigação, devam ser compartilhados por quem está... A resposta é sim. Né? Agora, ao mesmo tempo, você acha que por ter os dados lá, alguém pode chegar lá e tentar arquitetar perseguições políticas? A resposta é não. Claro. Então você tem que buscar os aperfeiçoamentos institucionais que garantam isso.